Vamos começar aqui nossa segunda aula da semana, continuando a nossa revisão de aspectos matemáticos. Então, é o CONE ainda, o capítulo 2. Então, vamos embora. Hoje o tema é base, no espaço de Hilbert. Então, a base pode ser discreta ou contínua. Depois vamos ver como você passa de uma base para outra, a ideia, a troca de base. Então, a ideia de base, falamos de base, sei lá, definir, vamos ver alguma coisa aqui. Então, suponha que você tem um espaço vetorial, de certa forma, e você tem esse espaço vetorial, você tem produto interno. Se você tem, ele tem dimensão nzão. Se você tem, digamos, nzão vetores ortogonais, você tem uma base. Então, basicamente, a ideia é essa daqui. Aqui, vamos assumir que esse nzão ele pode ser até para o infinito. Vamos assumir que o caso discreto, que esses caras são ortonormais. Né? Então, eles são ortogonais e normalizados. Então, você tem esse conjunto. No final, eu vou chamar de base, por enquanto eu não estou chamando necessariamente de base. É um conjunto que tem N vetores ortogonais, então eles são Li, obviamente, são até ortogonais, normalizados, no espaço de dimensão N. Então, você vai contar, é base. Mas, então, chegar à ideia daqui a pouco, quero falar alguma coisa sobre isso. Então, suponha que você tem um vetor V, qualquer desse espaço. Por exemplo, você pode projetar esse vetor V em um desses UN, para um N da vida. Esse negócio aqui saiu bugado, ignora isso aqui. É um, pontinhos, pontinhos, Nzão. Então você tem, por exemplo, se eu pego esse cara e aplico esse projetor, aqui eu tenho esse bracket, né, usando a notação de Dirac, dá isso daqui, se eu sei que é um número complexo, saiu aqui na frente. Então o resultado é um vetor na direção UN. O que é interessante aqui? É que esse vetor, que no final, ele é ortogonal a todos os outros vetores desse conjunto, né, exceto, obviamente, ele mesmo. Mas como eles são ortogonais, então esse n é 5, se você braqueta aqui com 6, com 3, com 2, com 1, tudo vai dar zero. Você pode fazer a mesma coisa com dois vetores, com duas projeções, né, no N1 e N2. Então esse cara vai dar um vetor na direção N1, vetor na N2. Então esse vetor tem ele tem dois componentes, o N1 e o N2, e esse vetor aqui no final, ele é ortogonal a todos os outros vetores daquele conjunto. Se braquetar aqui com N3, vai dar zero. Com N4 vai dar zero. Se braquetar aqui com N1, vai dar esse número aqui, porque aqui vai dar 1 e aqui vai dar zero. Com N2, vai dar esse número aqui, e aqui vai dar zero. Então, se você repete isso para todos os N's daquele conjunto, você vai ter a soma aqui dos projetores, atuando nesse vetor E, V. Isso aqui, no final dos contos, vai ser a mesma lógica, né? Vai vir esse número na frente, somando cada um N. Esse número eu vou chamar de Cn, que é uma braquete de um N com V. Então, qual a ideia aqui? Esse vetor V, por exemplo, vamos supor que você tem um caso bidimensional. Então, você tem dois vetores, 1 e 2, eles são ortogonais. Eu posso projetar esse cara aqui, projetar esse cara aqui. São as duas projeções. Você entende que o vetor V é a soma desses dois vetores. Então, se você tem N vetores desse tipo ortogonais nesse espaço n-dimensional, ok, ele é base. Né? A ideia é essa daqui. Então, eu só voltando para o começo. Vamos assumir que isso é verdade até para o n para o infinito. Né? Para o infinito é um pouco mais complicado, mas deixa assim. Então, eu quero dizer assim, que se você soma todos, né, então, todas as projeções, ele é o seu próprio V. Então, esse cara daqui forma a sua base. Consequência que você tem disso, voltando à conta, então, esse daqui são os CNs. Se você passa para cá, melhor, você joga esse cara para cá, ficou esse bracket aqui, então ficou um cat bra somado em n. É o projetor, eu comecei, né? Você pega outro slide que tem uma soma de Pn atuando em V. Esse aqui é a soma de Pn. Mas se esse cara é o próprio V, que eu peguei todas as projeções, então esse cara daqui tem que ser 1. Na verdade, a lição era essa, não é argumentar que aquele é base, porque provar que aquele é base é outra história. Mas quer dizer assim, se uma vez que aquele é base, ele tem que satisfazer isso. Isso daqui é importante. Isso aqui quer dizer que ele forma a base. É a relação de completeza. Isso aqui é um C somente C. Toda base tem que satisfazer isso. E se você tem um conjunto de ortogonal, né, de vetores, se ele satisfaz isso, você achou uma base do seu espaço.
caso contínuo, né? No caso contínuo, é basicamente a mesma coisa, só que agora esse seu índice aqui, ele é contínuo. Né? Mas a ideia é que, se ele fica contínuo, é que ele não é numerável. Né? A outra base discreta, mesmo que tenha um número infinito de elementos, ele é numerável porque você tem o elemento 1, 2, 3, você consegue separar caras. Aqui no contínuo, ele não, é não numerável. Porque você tem o elemento alfa igual a 1, você tem o elemento alfa igual a 1,0000001, e por aí vai. Você tem uma infinidade. Automaticamente, isso só faz sentido para um espaço com dimensão infinita. Né? Porque já, mesmo que não seja reta, eu botei reta aqui, não precisa ser reta, pode ser um segmento de reta. Mas qualquer pedaço de reta, você tem um número infinito de números. E esses caras também, a ortonormalização deles vai ser em termos de Del-Dirac. Né? Então, assim, vamos supor que isso aqui é dado. Você tem esse conjunto é ortonormal assim. E ele é base, se ele é base, ele tem que satisfazer completeza. A completeza, nesse sentido aqui, contínuo, seria simplesmente trocar a soma por integral. Então, seria essa integral aqui. Então, como fica um vetor nessa base? Agora é só usar o truque. Né? Aqui é o vetor V, aqui eu multiplico por 1. 1 é isso. Então, aqui eu tenho um Bra e um Ket. Esse aqui é um número complexo, bota ele na frente e chama ele de C alfa. Então, V é uma combinação linear de todos o alfa, somado em todo o alfa. Somado aqui em alfa é integrado. Então, a lógica é a mesma, faz muita diferença. Então, se você tem um espaço de dimensão n, esse n pode ser finito ou infinito, pode ser até contínuo. Né? A gente já viu que se você tem um operador hermitiano nesse espaço, e você tem, vamos assim, se ele tem dimensão nzão o espaço, e você tem nzão autovalores diferentes para esse operador, né? Então você tem nzão autovetores distintos, e por construção, como esse operador hermitiano, todos são ortogonais. Aqui eu botei o discreto para dizer que são ortonormais, né? Mas se fosse contínuo, seria o Dirac. Mas a questão é que eles são automaticamente ortogonais. Essa é a parte muito interessante dessa propriedade desses autovetores de operador hermitiano, é porque eles servem como, digamos, bases naturais. Né? Eles são ideais para você construir uma base, porque automaticamente são ortogonais. A questão é, você tem uma matriz n por n, acha os autovalores dessa matriz, se você tem nzão, né? Nzão por nzão, se você tem nzão autovetores, então automaticamente você tem uma base. Né? Todos associados a autovalores diferentes, porque o teorema diz que são ortogonais, só os autovalores forem diferentes. Então você tem uma base. Se esses autovetores se eles são degenerados, né, você tem autovetores diferentes para o mesmo autovalor, aí tem outra questão que a gente vai chegar, que é o CCOC, no próximo vídeo. Então, mas a busca sempre é essa, construir uma base. Outra propriedade, uma vez que você tem uma base, você pode associar qualquer operador a uma matriz. Né? Só aquela papo, digamos, no vídeo anterior, que um operador como se fosse uma matriz atuando, né? Isso não é só, digamos, papo. Né? Isso realmente, por todo operador, você pode construir uma matriz associada a ele numa certa base. É só você dar a base. Entendeu? Assim, suponha que você tem uma base no espaço nzão, dimensão nzão, e você tem, beleza, essa basezinha. Um braquete de m para esse operador, isso aqui é um número complexo, né, associado a esse valor. Então, se eu dou um cara aqui, 1, 2, né, 1, 1, 1, 2 e tal, eu sei que me dá uma matriz natural. Né? Eu posso associar isso aqui a uma matriz. Então, eu seria ali em coluna da matriz associada ao operador A, nessa basezinha aqui, nzinho, né, 1, 2, 3 até nzão. Agora, com propriedades que essa matriz pode ter, dependendo das propriedades que o operador tem. Então, se o operador é hermitiano, o que significa o operador ser hermitiano? É isso daqui. Mas o que é essa primeira conta? É linha N, coluna M do operador H. Mas o que é o segundo cara? É NM do H adaga. Mas o que é H adaga, que a gente definiu outra vez? Esse cara, esse elemento aqui, elemento de matriz, né? Ele é o complexo conjugado de MN, o contrário, sem adaga. Mas MN aqui, sem adaga, é o HMN.
estrela. Então, HMM conjugado. Mas isso daqui tem que ser igual a isso, porque é a propriedade do operador hermitiano. Então, a consequência que isso é isso, então a matriz é hermitiana. Né? Então, daí, de certa forma, vem o nome das coisas. Né? Porque eu chamo esse operador hermitiano porque a matriz associada a ele é a matriz hermitiana. Mesma coisa do operador unitário. Seria, eu estou torcendo para pegar com o pescoço, está doendo. Bora lá. Se o operador, caso 1 tentar fazer a mesma função para o operador unitário. Aqui, essa primeira linha é um pouco meio nada a ver, mas chega a algum lugar. Então, vamos fazer esse elemento de matriz conjugado. Então, o que é isso? É N, M, U conjugado. Mas isso daqui, estrela, é o contrário, adaga. Se U é unitário, aqui é U menos 1. Então, U, N, M estrela é braquete M, N, né, de U menos 1. Então, agora vamos pegar essa conta, esse resultado, e fazer outra conta aqui. Só que com esse adaga, né? Então, UNM adaga, não é o estrela. Isso aqui não... Tudo bem, você vai entender. Então, o que é o adaga? Que é uma matriz. Então, é UNM transposto, conjugado. Transpõe, você inverteu aqui. Conjugou. Então, mas o que é você vai fazer? É a conta que está aqui em cima. Só que a conta, eu genialmente fiz a conta ao contrário. Eu fiz NM, então aqui dá MN. Só que o que eu preciso, na verdade, é o estrela do MN. Então você pega, faz favor, para não ter que fazer de novo, né? Você pega tudo que está aqui em cima e troca N por N. Então aqui fica N, aqui N. Mas é a conta que está aqui em cima, é só trocar as letras. Então o que é esse cara? É o elemento de matriz associado ao operador inverso de U. E esse cara eu estou chamando de linha N, coluna M, de uma matriz menos 1. Então, eu quero vender a ideia que essa é a linha N, coluna M, da matriz inversa à matriz UNM. Então, se isso for verdade, essa matriz é unitária, porque você está pegando a matriz, o adaga da matriz e está dando, reparei, mesma linha, mesma coluna, mesma linha, mesma coluna, está dando a inversa. Mas talvez aqui, mas por que eu estou falando que é inversa? É porque eu estou falando que é o braquete do operador inverso. Mas será que só isso é? O operador inverso cria a matriz associada ao operador inverso é inversa da matriz do operador original? A priori não é tão trivial, não é automático. Pelo menos eu não acho automático. Mas é verdade. É só você fazer essa conta. Então pega essa definição, isso aqui uma matriz, né, linha, coluna, e multiplica pela matriz U, linha, coluna. Então aqui, isso aqui é uma matriz vezes outra matriz. Se essa matriz é a matriz inversa, isso aqui dá matriz unidade. Então, mas aqui tem componente, então tem que dar delta NM. Seria esse cara aqui. Né? Aqui está escrito só a definição deles. Né? Então, aqui tem essa soma em P. Eu posso usar aqui somar aqui P aqui dentro, usar a propriedade da completeza, que dá 1. Então, aqui U menos 1, esse operador inverso, que dá 1. Aqui faltou, aqui tem o igual. Você ignora isso aqui, tem o igual. Então, esse cara cancelou, ficou NM, que dá delta NM. Então, deu certo. Então, a matriz associada, o elemento a matriz, né, associado ao operador unitário é uma matriz unitária. Era essa a lição da história. Então, o último tópico é troca de base. Então, troca de base é a brincadeira essa daqui. Suponha que você tem mais de uma base. Você tem um espaço euclidiano, você pode pegar e usar em 3 dimensões, usar uma base cartesiana. E JK. Pode usar uma base em coordenadas esféricas. R, θ, φ, ou cilíndricas, ou parabólicas, ou o que você quiser. Mas a questão é que você tem uma base ortogonal, outra base ortogonal, ortonormal. Então, vamos supor isso, você tem dois conjuntos, eles não são o mesmo conjunto, né? E os dois formam base. E os dois estou assumindo que são bases ortonormais. Né? Então, esse braquete é ΔN, esse braquete é ΔN. Qual é a questão? A questão é que cada vetor desses aqui, digamos, cada vetor T, na base T, Tn, ele só tem uma componente, que é o próprio Tn, porque eles são ortogonais. Mas ele é um vetor de espaço de Hilbert. Então, e o conjunto U também forma base. Então, eu posso escrever ele com uma combinação linear de U. Então, sim, mais ou menos lógico. Mesma coisa inverso, né? Posso escrever qualquer U com uma combinação linear de todos os T's.
Então, um Tn fixo aqui, n fixo, eu posso escrever como uma soma a priori de todos os UNs, com números na frente. Porque esse cara é uma base, esse aqui é aquela ideia, essa projeção. Mas esses caras aqui eu estou escrevendo de um jeito bem específico. Então, eu estou escrevendo como esse N fixo associado ao T, que eu estou querendo escrever, e o primeiro índice aqui é o índice de soma, né? Associado ao vetor da base U. 1, 2, 3, por aí vai. Então, está somado assim. Então, é uma notação um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Isso daqui é o CM, né? Para o N dado aqui. Né? Esse CM, ele é o braquete de UM com TN. Mas por que eu estou escrevendo assim? Porque essa notação? Porque sim. Aí você vai entender daqui a pouco. Tem uma razão específica para essa notação. Então, vamos supor que como os dois conjuntos são ortonormais, então, por exemplo, esse cara aqui tem que dar delta NM. Mas o que esse cara é escrito no termos de U's? O TM é essa soma, eu botei Q aqui. E o TN, só que esse cara é o Bra, não é o Cat. Então você tem que pegar aquele cara e pegar o Adaga. Então fica o Bra. Cada cara que venha multiplicando um número complexo, então você pega o complexo conjugado desse número. Então agora você pega, separei a soma aqui, esses aqui são números, né? E braquetou esses dois. Esse braquete dá delta. Então a soma aqui, por exemplo, faço soma em Q. Todos dão zero, exceto quando o Q é P. E fica só a soma em P. No lugar do P ficou P. Então, se você olha aqui, se você substituir esse cara NP por PN estrela por NP menos 1, esse cara é exatamente a matriz inversa do cara aqui. É para que eles são trocados, por isso que esse cara é o hermitiano. Né? Então, esse hermitiano, ele é o menos 1, aqui está faltando o menos 1, do outro. Então, aqui tem erros aqui. Mas acho que deu para entender. Aqui está certo, aqui você ignora. Acho que você entendeu qual a lição. Né? A lição é que a matriz, melhor assim, esses números que acompanham os coeficientes né, da expansão em U, que eu estou chamando de S, digamos, N, M, eles formam uma matriz, né, linha em coluna, e essa matriz é unitária. Essa é a lição daqui. Se for confuso, depois você ajeita. Mas qual é a importância disso? Se esse cara é uma matriz unitária, o que a gente viu um pouco antes lá? Que todo operador unitário, numa certa base, ele reproduz a matriz unitária naquela base. Então, o inverso é verdade. Se eu tenho a matriz unitária, eu posso associar essa matriz a um operador unitário. Então, é melhor trabalhar com operador. Então, vamos supor que existe esse operador. Quando eu estou na base U, o SNM é esse braquete, por esse operador S. Por que essa notação? Agora, isso vai explicar porque eu fiz a notação daquele jeito. Porque se você faz assim, olha, o TN, eu vou dizer que o TN, escrito em termos de U, é simplesmente um U, com o mesmo N que estou correspondendo 1 a 1, porque ele tem o mesmo número, né? Com S, com esse operador S atuando. Por quê? Porque eu boto esse operador S aqui, e agora aqui na frente eu posso colocar 1. E usar a completeza do U. Então aqui ficou um braquete, um sanduíche de UM, o N com S no meio, que é a definição desse cara daqui. E sobrou um N aqui. Então a ideia é essa, né? Associar essa troca de base a um operador. No caso aqui é um operador linear. Então você pode fazer isso para qualquer vetor. Suponha que você tem um vetor qualquer, o que eu digo na base U? Aí eu estou escrevendo um vetor da base em termos de outro vetor da base. Agora eu estou pegando um vetor qualquer desse espaço de Hilbert. Esse índice U é só para dizer que ele está na base U. Eu expandi ele assim. Então como é que eu escrevo ele na base T? Se eu tenho o operador S, eu aplico o operador S aqui. E quando eu aplico o operador S, aqui são números, né? Vai ficar o operador S atuando aqui. O operador S atuando em um N é Tn. Então, automaticamente virou uma soma de vetores na base Tn. Então, esse aqui é o mesmo W na base T. A ideia é essa daqui. Como esses caras atuam em operadores? Porque não são só... Quando você troca a base, automaticamente você tem que mexer na forma dos operadores também. Os operadores também são associados à base. É fácil ver isso daqui. Porque, digamos, quando você... Aqui eu estou botando índice T para dizer que todo mundo, digamos, está na base T.
Mas por que eu sei que os operadores precisam mudar? Porque na troca de base, como ela envolve o operador unitário, né? Ela não pode trocar o produto, ela tem que deixar invariante o produto escalar. Até por isso que o operador é unitário. Porque não faz sentido você dizer que um produto escalar dos vetores tem relação. O produto escalar dos vetores, U e V, ele é um número complexo. Mas U e V eu posso escrever em várias bases diferentes. Mas esse produto escalar não tem nada a ver com a base. Então o produto escalar tem que ser invariante. Então quer dizer assim, se eu pego dois vetores Z e W na base T, vamos dizer que o W é um operador atuando em V, então a conta é essa daqui. Mas eu sei que, por exemplo, o V na base T é o... Aqui, desculpa, saiu errado. Né? Isso aqui é V na base U vezes S. Aqui é V, finge que é V. Então, esse cara, ele é o V, SV na base U. E aqui, como é conjugado, eu estou escrevendo na base U. Então, S adaga, Z na base U. Como esse cara tem que ser o mesmo processo na outra base, então isso daqui tem que ser, aqui de novo é V. Né? Então, esse cara aqui no meio tem que ser o A na base U. Então, você faz essa conta na base T, você faz essa conta na base U, tem que ser o mesmo resultado. Então, porque quer dizer assim, agora eu posso atuar esse cara aqui, que seria V, né? Então, por quê? Porque esse cara vai ser o W, agora realmente W, finge que aqui é V, o W na base U. Então, você vai ter que esse vai ser o braquete de Z com W na base U. Então, para isso ser verdade, isso é que tem que ser isso. Então, o A na base U, esse operador, tem que ser S sanduíche de S, sendo que, porque aqui é S adaga, aqui é S. Porque o adaga está aqui e o outro está lá, depende da relação. Do jeito que está definido S, o S ele converte U em T. Né? Esse operador aqui, né? Com o operador unitário, ok. Se S fosse ao contrário, né? Aqui fosse U e aqui fosse T, ele tivesse convertendo T em U, aí essa combinação ia estar ao contrário, né? Aqui está S, aqui está S daga, a daga, né? Só, tudo bem. Uma questão importante, duas questões, acho que vai dar quase meia hora, tem que pensar, talvez, mas acho que nunca vai passar de meia hora, por enquanto. Então, a troca de base não altera a ideia de computador, o computador, a gente pode ver isso. Né? Vamos supor que você tem esse computador na base U. Quer dizer assim, que ele preserva essa estrutura. Então, você pode, eu conheço as relações do operador na base T e U, eu quero fazer essa conta na base T. Vamos supor, operador que eu não sei qual é o resultado, eu sei na base U. Então, a definição do operador é isso, AB menos BA, na base T. Mas como eu escrevo o A, T em termos de U, que o eu sei, esse cara é isso. O B, esse cara é isso. Aqui, por aí vai. Mas se você olhar aqui, repara que aqui no meio aparece essa adaga S, mas essa adaga é S menos 1, então eles se cancelam. Então só sobram, os dois caras sobram um S à esquerda e um S adaga à direita. Então eu posso jogar um para um lado, outro para o outro. Então aqui no meio ficou AB menos BU, só que na base U. AB menos BU na base U, eu sei, deu isso. Então esse cara, agora cortar de número, eu botei só para ficar bonitinho. Então deu o C, S, S adaga, que é a definição do C na base T. Então esse computador na base T é o mesmo resultado, é o mesmo C na base T. Então se eu conheço esses caras na base U, eu automaticamente sempre preciso fazer a conta de novo. Eu sei que se eu passar esse cara para a base T, vai dar o mesmo resultado aqui na base T. Essa é a lição. Outra questão que é importante, tá? Eu lembrei aqui de final, é que se eu, por isso que for pouco grande, se o operador for unitário, que a gente viu na outra aula, no outro vídeo, é que você pode associar ele a um operador hermitiano. Aqui eu botei um epsilon só para dizer que tem um parâmetro, esse parâmetro é real, para regular. Se S for zero, se epsilon for zero, não tem transformação nenhuma. Mas como eu tenho esse parâmetro contínuo, eu posso fazer a troca infinitesimal. Então a ideia aqui é assim, como os seus operadores mudam quando se faz uma troca de base, mas essa troca de base é quase nada, né? Seria um infinitésimo, uma base muito parecida com a outra. Depois a gente bota isso num contexto. Então você faz essa conta assim, então aqui é o epsilon menos i epsilon h, esse aqui é o s adaga, esse aqui é o s. Se epsilon é infinitesimal, esse linha seria uma base, né? Um é um t e esse aqui seria o u, né? Chamando de linha sem linha. Então expande aqui, multiplica. Repara que você multiplica, que vai dar o O. Esse vezes esse, repara que é epsilon quadrado. Eu estou linearizando, estou jogando fora.
Então, eu estou falando do primeiro termo. Esse termo se escreve assim, I, epsilon, O, OH vezes 1 com mais I, epsilon, e aqui é HO vezes menos I, epsilon. Então, eu botei epsilon aqui em evidência, ficou OH menos HO. Então, o computador. Esse delta O, operador, eu estou chamando que é o O' menos o O. Então, o O transformado menos o O, transformado seria numa outra base. Menos o outro O, essa conta aqui, né? Então, a gente volta nisso daqui a uma ou duas aulas. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, chega. Deu, né? Vamos parar aqui. O que ficou faltando? Eu vou deixar como exercício, um exercício trivial para você fazer. Esse aqui não precisa nem mandar, mas é importante você fazer. Eu fiz como os operadores têm que mudar para preservar, digamos, um bracket, né? Mas uma vez que você tem aquela relação em A inteiro na base U e na base T, e, digamos, um vetor psi na base U e base T, mostra que isso aqui é verdade, né? Se eu escrevo esse cara na base U, automaticamente esse cara daqui fica na base T, usando a correspondência que você viu. E o próximo vídeo, vamos pegar exemplos, vamos fazer probleminhas, né, de equação de alto valor e alto vetor para o operador hermitiano, como matrizinha, né, para a gente ver a ideia, como se consegue fazer básico com isso, né, e quando o seu espectro fica degenerado. Então, você tem um conjunto, um operador hermitiano, você tem os autovetores deles, mas eles podem ser degenerados, então você não tem, eles podem ter dois autovetores para o mesmo alto valor. Então, esses caras não necessariamente são ortogonais, por exemplo. Porque o teorema diz que são ortogonais só se os autovalores são diferentes. Então, a gente vai ver o que você precisa. Você precisa de mais operadores hermitianos para fazer um conjunto. Então, por exemplo, quer dizer, você tem uma matriz 3 por 3, uma matriz hermitiana, você calcula os autovalores e os autovetores, mas você só tem dois autovalores, né? Então, porque o terceiro é degenerado. Então, você vai precisar de uma outra matriz hermitiana, que também tem os autovalores dela, a priori, podem ser degenerados também, mas que os dois juntos você consegue dissociar todos. Então, você faz um conjunto completo. Então, você consegue formar uma base ortonormal. Isso que a gente vai ver na próxima aula. Chega, pessoal. Falou.